dessa aula é o Ocidente Clássico, aspectos da cultura da Grécia e de Roma. E já vou começar logo com um problema. A gente, história, gosta muito disso, porque a gente gosta de questionar as coisas. Por que esse nome, né? O Ocidente Clássico. Vamos discutir um pouco esse termo. Esse termo Antiguidade Clássica, ele teve, na realidade, um surgimento no início da Idade Moderna, por volta dos séculos XV e XVI. Naquele momento, lá na Europa Ocidental, né, os intelectuais estavam insatisfeitos com a maneira que se fazia arte, como era a sociedade daquela coisas, vamos dizer assim, tanto em arte, quanto em cultura, quanto na relação com o mundo. Então, nessa época é que surge esse termo de que essa antiguidade que eles viam como melhor, como referência, que teria acontecido em Grécia e em Roma, seria uma antiguidade clássica, que serviria como uma espécie de modelo. Então, repara o que acontece. No início da Idade Moderna, há uma separação, né, entre esse antigo, que é visto de uma forma elogiosa, é visto como uma coisa boa, como algumas referências que a gente vai falar aqui, e esse homem moderno que quer recuperar esses valores, se afastando do período que era mais próximo, que ficou conhecido como a Idade Média. O próprio nome já diz, não é uma coisa média, fica no meio, que não é grande coisa. É um pouco essa ideia que esse termo carrega. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando a gente se refere a essa antiguidade como clássica, fica parecendo... Por quê? Essa antiguidade só aconteceu nesse pedaço da Europa. É o perigo daquilo que os historiadores chamam de eurocentrismo, ou seja, a gente achar que o padrão e o modelo de sociedade tem que ser como foi na Europa do Ocidente, sendo que o mundo é muito grande, né, gente? Várias outras referências de antiguidade muito importantes, como no continente africano, na Ásia, nas Américas, né? Então é muito importante a gente perceber isso. Essa antiguidade dita clássica, ela realmente foi importante para uma série de coisas, como a gente vai ver aqui hoje, só que ela não foi a única antiguidade. Vamos detalhar um pouco alguns aspectos dessa cultura de Grécia e de Roma que tem a ver com a gente hoje, que é a principal razão pela qual a gente estuda história. A primeira delas que tem que ser dita é a relação com as línguas, especialmente o latim e o grego. O grego, lá na antiguidade, no período que viveu o tempo da Grécia, a língua, o grego, era a forma que aquela civilização se entendia unida. Ou seja, você era grego se você dominava a língua grega, você fazia parte da Hélade. Era uma espécie de uma distinção. Havia os gregos, que dominavam aquela língua, que eles achavam superior, e havia os bárbaros. Esse era o entendimento. O tio, a Marina falou para você aceitar ela que eu não tô conseguindo entrar. Da distinção. As civilizações, os povos que não dominavam a língua latina, eram vistos pelos romanos como bárbaros. Então a língua, ela é um instrumento de distinção, como eu disse aqui, e que depois desenvolveu outros idiomas. E aí entra onde isso é tão importante para a gente. Porque o português, assim como o francês, o romeno e alguns outros idiomas, ele tem origem latina. Várias palavras do nosso idioma, fora que a própria estrutura principal da língua portuguesa, essa língua que a gente fala aqui, tem origem há muitos milênios atrás, lá na língua praticada em Roma. Tá certo? Além da língua, esse primeiro aspecto que a gente deu um maior destaque aqui, outras referências são muito importantes para a nossa atualidade e que tem, digamos assim, o berço, né, que tem a referência nessa antiguidade romana e grega. A primeira delas que eu vou destacar é a literatura. Especialmente aí vou fazer referência a duas obras dos gregos, a Ilíada e a Odisseia, que eram grandes poemas épicos de Homero, atribuídos a Homero. Aliás, tem até uma coisa muito interessante. Os historiadores não têm certeza se Homero de fato existiu, se Homero foram vários, mas o que a gente sabe existem duas obras muito importantes, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a esse autor, né? E que muito nos diz desse tempo, mas também se tornaram uma espécie de referência para as próximas obras que seriam feitas. No caso dos gregos, os gregos também produziram filosofia,
né? Os gregos produziram literatura. Isso é muito importante para a gente entender que as produções que vieram depois tiveram uma relação com isso que nasceu, de certo sentido, na Grécia. Em Roma, havia também produções literárias importantes, Tito Livio e tal. Os primeiros historiadores, ou seja, as primeiras pessoas que se propuseram, que se colocaram a contar o passado daquela comunidade da qual eles faziam parte. Então, a literatura, a produção de escrita, ela tem um marco muito relevante, de fato, em Grécia e em Roma. Um outro ponto que eu gostaria de destacar foi o desenvolvimento do teatro. Tio, o vídeo tá travando. Aliás, muito bem representado aqui nessa ilustração. Para mim também tá travando. O teatro grego, que é uma que era uma forma de fazer uma leitura da realidade. Os gregos iam aos teatros e isso foi uma expressão artística que permaneceu. Já parou para pensar que além do teatro a gente tem novela, série, uma série de coisas que a gente assiste, né? Que tem digamos assim, uma referência histórica mais antiga lá na Grécia, que é muito importante. Outro aspecto muito importante é da arte, e aí eu vou destacar especialmente a questão da escultura. De novo, a gente vai dar uma olhada aqui. Eu tenho certeza que mesmo você estando estudando esse tema agora, você já viu uma imagem muito parecida com essa, não é verdade? O que acontece? Os gregos, eles davam destaque, muito destaque ao que eles consideravam belo, as formas belas, que em geral eram corpos masculinos e europeus. Isso precisa ser dito, né? Quando a antiguidade de Grécia e Roma, com referência, eles afirmavam esse modelo de beleza. Veja só, até a beleza é uma questão histórica, porque não necessariamente esse tipo de corpo é mais bonito, mas como naquela arte lá era valorizado, quando os modernos retomaram, aquele se tornou o padrão. Os gregos, em geral, procuravam retratar o corpo de uma maneira muito realista, mostrar os músculos, as expressões, e isso foi recuperado na questão dos esportes. Os esportes eram importantes na formação dos gregos e também como uma forma de cultura comum. Tanto que eles realizavam Jogos Olímpicos, que eram um encontro envolvendo vários povos do planeta, foram recriados com o nome de Olimpíada. Isso não é à toa. Para concluir a nossa aula, eu gostaria que você percebesse o seguinte: esse termo Ocidente Clássico, ele foi uma construção que não foi lá da época de Grécia e de Roma, mas ela nasceu no período do Renascimento, no início da Idade Moderna, nos séculos XV e XVI, e que vem nesse padrão de língua, de arte, de literatura e de esporte, uma referência que foi afirmada pelos europeus a partir de então e foi levada a diversos dos lugares que eles dominaram. E é importante a gente terminar essa aula de hoje com essa reflexão. Isso não quer dizer que outras referências de cultura, elas não têm o seu valor. O que acontece é que às vezes a gente olha o mundo com os olhos dos europeus. O que a gente tem que fazer quando estuda história é perceber que existem diferentes maneiras de ver o mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Good grammar. Então, pessoal, esse aí foi o conteúdo mais introdutório para vocês aí que eu achei. Eu vou colocar agora aqui a apostila de história, né, sobre Atenas. Nas últimas aulas nós vimos o conceito de cidade-estado,
Vimos também o conceito de antiguidade clássica, agora ele explicando um pouco disso. E também agora, vamos ver aqui agora as principais cidades, estados gregas eram... As principais cidades-estados gregas eram Atenas e Esparta. Atenas foi fundado pelos jônios por volta do século X a.C., numa colina a poucos quilômetros do mar. Com uma região que possui bons portos naturais, os atenienses desde cedo voltaram-se para a pesca, a navegação e o comércio marítimo. Inicialmente, Atenas tinha um rei, mas o poder, de fato, estava nas mãos da aristocracia ateniense. Quem que era essa aristocracia ateniense, né? Os eupátridas, que quer dizer em grego bem-nascidos. Somente eles podiam ocupar cargos públicos. Então, insatisfeito com essa situação, né, os artesãos, os comerciantes, os soldados passaram a exigir a participação na vida política da cidade, já que os pequenos proprietários queriam, por fim, a escravidão por dívidas, né? Para contornar essa situação, né, o legislador Solon, ele efetuou uma reforma que permitiu duas coisas, né? Ela suprimiu a escravidão por dívidas entre os cidadãos atenienses e, outra coisa, ele dividiu os cidadãos em 4 categorias, de acordo com o grau de riqueza, e estabeleceu que só os mais ricos, poderiam ocupar os cargos importantes do governo. Dessa forma, os privilégios que antes cabiam aos bem-nascidos passam a ser reservados aos mais ricos. O critério de riqueza substituiu o de nascimento. No entanto, apesar dessa reforma, Solon, a terra continuou nas mãos de poucos, né? E a participação da política manteve-se reduzida. Com isso, os conflitos sociais continuaram violentos. O que quer dizer tudo isso, pessoal? Quer dizer que é o seguinte: dentro desse contexto social e político que está localizado essa Atenas, a gente consegue observar algumas permanências e algumas rupturas. Qual permanência, professor? Olha, para vocês verem, hoje não é só os mais ricos, né? Mas a gente conseguimos ver algum tempo atrás que alguns cargos, alguns privilégios eram para determinadas classes sociais de pessoas ricas, né? Alguns privilégios, e isso, algumas coisas vai se tornando mais acessíveis aos pobres. Então, em algum momento, não existia pobres andando de avião no Brasil. E hoje estamos vendo uma ascensão das classes nas quais eles têm acesso a esses privilégios. Então, essa democracia ateniense, nós podemos entender que é uma democracia, mas não é um princípio de democracia, né? A democracia está sendo sempre aperfeiçoada, né? Sempre se localizada, sempre bem dividida. A democracia, né, a partir de 508 a.C., o político Clitênis promoveu uma série de reformas populares que asseguraram a participação dos cidadãos no governo da cidade. Nascia assim a democracia ateniense. A palavra democracia, né, é uma junção dos termos demos, que significa povo, e crácia, e kratos, que é poder. Então isso significa poder do povo, né? Os principais órgãos da democracia ateniense eram, né? Eles tinham órgãos que garantiam essa democracia, assim como nós temos hoje. Então, eles tinham alguns órgãos. Um desses órgãos era a Assembleia do Povo, essa eclésia, né? O que significa, né? Lá eles votavam leis, eles escolhiam os ministros e decidiam em que gastar o dinheiro público. Dela, eles faziam todas as decisões de Atenas, isto é, né? Todos os homens livres com mais de 18 anos e filhos atenienses. Esses eram considerados aquela população ali, né? Tinha o Conselho de 500, né? Ou Boulé, que preparava os projetos para serem votados pela Assembleia do Povo. Esse conselho era formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente, de modo que tanto rico quanto pobre tinham a mesma chance de ser eleito. Os pobres aprovados por esse conselho eram postos em prática pelos estrategos, que significa que era 10 cidadãos eleitos por ano. Então, assim, todos os cidadãos, não importando nem a profissão, nem a situação financeira, podia participar diretamente do governo. Daí, se dizer que a democracia ateniense era direta e aberta a todos os cidadãos.
Então, Clístenes, ele também criou o ostracismo. O que significa esse ostracismo, né? Que era expulsar da cidade por 10 anos qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. Então, se em algum momento alguém daquela época falava assim, eu não quero uma democracia, eu quero uma ditadura militar, eu quero que os militares tomem o poder, eu quero que a pessoa não quer um governo democrático, eu quero um governo ditatorial, eu quero um governo de real, um rei, rainha, príncipe, princesa, eu quero um governo onde está um ditador que dita todas as regras, lei, essa pessoa. Então, pessoal, as pessoas, elas saíram da cidade por 10 anos. Ele também pôs que a democracia... é legal vocês lembrar que a democracia ateniense ela não era para todos. Então, os escravos, as mulheres e os estrangeiros não tinham direito de participar da política. Hoje, nós não temos mais escravos, pelo menos legalmente. Não, as mulheres podem participar, né? Tivemos recentemente uma mulher que foi presidente do Brasil. E os estrangeiros, se naturalizar brasileiros, podem estar participando das eleições. O século de Péricles, né? O que foi esse século de Péricles? A partir de 450 a.C., sob a liderança de Péricles, a democracia ateniense ela foi ainda mais aperfeiçoada. Então, o que o Péricles cria? Ele cria um tribunal popular composto por 6.000 cidadãos. Para o tribunal eram eleitos por sorteio e ficavam no júri, era o juiz. Então, o século de Péricles, né, como ficou conhecido, ele começou a julgar toda espécie de causa, os membros do cargo por 1 ano. Depois disso, eles eram substituídos por outros eleitos por um sorteio. Esse rodízio era uma característica importante da democracia ateniense, porque tinha certo um rodízio, nunca ficavam os mesmos. Nesse tribunal, para que mais pessoas pudessem participar da tese, até existiu uma remuneração, permitindo que os mais pobres deixassem suas ocupações por um tempo para participar da política. Então é parecido com o que tem hoje. Hoje alguns políticos têm alguns salários, por mais que alguns cargos sejam exorbitantes. Eles pediam porque as pessoas falassem, você vai ser político, mas você vai ter um salário, você vai ter uma coisa para que você possa estar participando da política. Além disso, ele promoveu a composição da alta parte de Atenas, né, destruída pelos persas. Então o tempo que o Péricles liderou, Atenas ficou conhecido como século de Péricles. E tudo isso, né, se vocês olharem essas imagens aqui do lado, dá para vocês verem alguns escritos, alguns resquícios e algumas coisas de como que era funcionado algumas coisas nesse período, nessa Grécia. É legal vocês também entender quem era, como funcionava e como se dividia, né, essas questões lá dentro, né, quem que eram as mulheres, os estrangeiros e os escravos, né? Apesar do fim da escravidão por dívidas, o número de escravos em Atenas continuou grande, né? Então, as pessoas, aquela escravidão que era por dívida, né? A pessoa falava, olha, eu quero um empréstimo, se eu não te pagar, eu vou virar seu escravo. Ou se você não me pagar, você vai ser meu escravo. Olha, você estava me devendo, você vai ser meu escravo. Ela acabou, mas só que eles começaram a importar, a trazer escravos de outros lugares. E de onde? Então, o Egito era um exemplo disso. Então, os escravos faziam vários tipos de tarefas. Quando o escravo era homem, eram homens, né? Eles cuidavam do gado, carpiam a terra, plantavam e colhiam. Já quando eram as mulheres, né? Eles moíam grãos e teciam, cozinhavam e cuidavam das crianças de seus donos. E assim, pessoal, vai tendo essa primeira cidade, que é uma das cidades mais importantes da Grécia, né? Desse período. Então, eu vou encerrando hoje a aula. É legal vocês entenderem também. Deixa eu só mudar aqui a página. Aqui, ó, vocês conseguem ver o Partenon. O que era esse Partenon? Era essa cidade aqui, bem organizada e bem bonita, que representa as cidades-estados, que era o princípio das cidades-estados. Porque, como a Grécia era uma região montanhosa e pedregosa, era bem difícil o acesso. Então, as cidades, por esse motivo, elas foram se organizando, se formando cidades-estados. Por mesmo que respondesse o mesmo grupo, talvez étnico, mesmo a língua, eles tinham as mesmas ideias da mitologia, tinham uma paixão pelo esporte, pelo teatro, essa organização política. Eles começaram a fazer essas cidades
que tinham características de autonomia, né? E Atenas era uma dessas, foi a cidade que vimos na aula de hoje. Algum de vocês, Marina, Ana Laura, Gui, tem alguma dúvida? Não, tio. É Ana Luísa, tio. Ana Luísa. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu também não. Então tá jóia, eu vou encerrando a aula de hoje e até semana que vem, se Deus quiser. Tá jóia? Tá bom. Tchau, tchau. 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 Tchau.